Como Baldassare Cossa, o Papa Pirata, se tornou o líder da Igreja Católica entre os anos de 1410 e 1415. Cossa reinou como Papa João XXIII, mas não foi o único Papa na época. Na verdade, ele foi um dos 3 papas que lutaram para governar a Igreja em um período extremamente conturbado. Então, vamos conhecer a história de um pirata que conseguiu chegar ao mais alto cargo da Igreja Católica? A confusão gerada na Igreja Católica ao ter 3 papas ao mesmo tempo ajudou o Papa Pirata a chegar ao poder em 1409. A Igreja Católica tinha 3 papas ao mesmo tempo: Bento XIII, Gregório XII e Alexandre V, e todos os 3 afirmavam terem sido legitimamente eleitos, chamando seus rivais de hereges. E toda essa situação caótica ajudou um pirata a ascender ao papado. Baldassare Cossa era apoiador de Gregório XII, mas em 1408 se voltou contra ele, pressionando pelo Concílio de Pisa, que elegeu Alexandre V. Quando Alexandre V faleceu em 1410, Cossa interveio, se apossando do trono de Pedro e alegando que ali só se sentaria quem fosse mais merecedor, ou seja, ele mesmo. Assim, o antes pirata Baldassare Cossa passara a ser conhecido como o Papa João XXIII. Mas quem era Baldassare Cossa e como ele chegou até ali? Cossa tornou-se cardeal aos 32 anos, sendo o representante papal na cidade de Bolonha, onde formou-se em direito. Em 1408, 2 papas rivais dominavam a Europa, exigindo a lealdade dos governantes. E embora Cossa já tivesse apoiado o Papa Gregório XII, isso não valia nada para ele, e rapidamente abandonaram Gregório, pressionando por um concílio para resolver o problema. Cossa, então, torna-se uma figura importantíssima no Concílio de Pisa, realizado em 1409, o que certamente o ajudou a dar um passo gigantesco no seu grande objetivo, que era tornar-se papa. Cossa coagiu os 2 papas usando táticas de intimidação, e quando Gregório XII o excomungou, Cossa queimou publicamente a ordem, e quando os representantes do Papa Bento XIII pediram sua proteção, Cossa respondeu simplesmente assim: se vieres a Bolonha com ou sem salvo-conduto, queimo vocês. Depois de sobreviver a maior parte do século XIV sem um Papa em Roma, a Igreja Católica foi dividida entre 2 papas. Em 1378, Urbano VI, o Papa de Roma, afirmou ter sido legitimamente eleito, mas Clemente VII, o Papa de Avignon, na França, fez a mesma afirmação, um alegando que o outro era ilegítimo. A Europa então se dividira em linhas territoriais. Os franceses e seus aliados favoreceram o Papa de Avignon, enquanto os ingleses e seus aliados apoiaram o Papa Romano, espelhando perfeitamente as lealdades políticas da Guerra dos 100 Anos, que durou de 1377 a 1453. Essa situação caótica do poder da Igreja estar dividido entre 2 papas durou 30 anos, até que um grupo de cardeais finalmente resolveu convocar um concílio para resolver o problema, o chamado Concílio de Pisa. Esses cardeais afirmaram que tanto o Papa de Avignon quanto o Papa Romano eram ilegítimos, declarando em 1409 os 2 papas cismáticos e hereges, para finalmente resolver o problema, ou não, elegendo um novo Papa, Alexandre V. Mas isso só piorou o cisma, pois tanto Gregório XII
quanto Bento XIII se recusaram a renunciar, deixando a Igreja oficialmente com 3 papas. A presença de 3 papas não poderia continuar, e o Concílio de Pisa elegeu Baldassare Cossa como João XXIII, que era muito estratégico e agia nos bastidores, sendo eleito mesmo com sua péssima reputação. E sendo muito inteligente, se aliara ao governante alemão Sigismundo e também pressionou pelo conflito com um dos aliados de Gregório XII, Ladislau de Nápoles. Mas, no entanto, o ex-papa pirata foi assombrado por sua má reputação. E como relatou o historiador do século XVIII, Eduardo Gibbon, Cossa seduzira mais de 200 mulheres, incluindo um sem número de freiras. Mas a ambição de poder de Cossa não tinha limites. Ele pressionou tanto o rei Ladislau de Nápoles, que apoiava o rival papal de Cossa, Gregório XII, que isso quase terminou em conflito. Em 1411, Cossa juntou-se a Luís II de Anjou, que queria tomar o trono de Nápoles. Luís conseguiu expulsar Ladislau de Nápoles, mas o desprezado rei rapidamente reconstruiu seu exército. E Cossa traiu Luís ao oferecer um acordo a Ladislau. E o acordo consistia no seguinte: se o rei de Nápoles rejeitasse o Papa Gregório XII em favor de Cossa, ele receberia dinheiro e terras. Ladislau aceitou a oferta, mas também foi traiçoeiro. Em 1413, Ladislau voltou seu exército contra Roma, saqueou a cidade e forçou Cossa a fugir para Florença. O Concílio de Constança não permitia que Cossa continuasse como papa. Em vez disso, eles o pressionaram a renunciar e Cossa ainda tentou negociar, prometendo renunciar se os 2 papas, seus rivais, também renunciassem. Mas o conselho recusou a proposta de Cossa. Então ele se disfarçou de cidadão comum e fugiu de Constança com um plano debaixo do braço. Seu plano era dissolver o conselho, denunciando sua autoridade. Mas em vez disso, o conselho se submeteu à autoridade suprema da igreja e ordenou a captura de Cossa, que fora deposto em 29 de maio de 1415. Depois de ser acusado pelo Conselho de Constança, Cossa foi preso e, de acordo com o historiador Eduardo Gibbon, as acusações mais escandalosas foram suprimidas e o então Vigário de Cristo foi apenas acusado de pirataria e de outras transgressões mais leves. Cossa foi mantido prisioneiro pelo imperador Sigismundo até o ano de 1418, quando foi libertado, em troca de um resgate. O sucessor de Cossa, o Papa Martim V, concordou em nomeá-lo como cardeal-bispo de Tusculum, mas depois de apenas alguns meses, Cossa faleceu. Após ser capturado, Cossa passou vários anos como prisioneiro do imperador alemão Sigismundo. O conselho também eliminou os outros 2 papas, Gregório XII, que renunciou ao papado em 4 de julho de 1415, e Bento XIII, que foi deposto em 26 de julho de 1417. Mas como isso fora contra sua vontade, ele continuou se declarando pontífice até a sua morte em 1423. O conselho considerou não nomear um novo papa e governar como a autoridade suprema da igreja, até que no final de 1417 eles elegeram o Papa Martinho V. Mas, Rafael, você não contou a vida antes de ser papa do Baldassare Cossa. Você disse que ele era pirata e esqueceu de contar essa parte? Não, jovem gafanhoto. Não esqueci de contar essa parte, não. Vamos lá. Ao longo da história da igreja, que foi a instituição religiosa mais influente do Ocidente, principalmente durante o período medieval, alguns líderes católicos se diferenciavam nos seus métodos e condutas religiosas, mas alguns deles se destacavam dos demais por suas origens incomuns, e esse é o caso de Baldassare Cossa, o pirata que se tornou papa.
Baldassare nasceu em uma ilha, dentro do reino de Nápoles, por volta do ano de 1370. Durante sua juventude, a família de Baldassare passou por muitos problemas financeiros e aos poucos eles foram perdendo o status de nobreza. Baldassare e seus irmãos ingressaram então na carreira militar, participando da Guerra Angelina Napolitana. É dito que Cossa e seus irmãos se aproveitaram do caos da guerra para adquirir riquezas por meio da pirataria, atacando embarcações mercantes nos arredores do Mar Adriático e do Mar Jônico. Após encerrar sua participação na guerra, Cossa, como já dissemos, estudou direito na Universidade de Bolonha, obtendo doutorado em direito civil e canônico, para depois começar o seu envolvimento com a religião, cuidando de assuntos legais relacionados à Igreja Católica, sendo destacado para trabalhar junto ao Papa Bonifácio IX. O resto é a história que nós já contamos anteriormente. E aí, conhecia a vida e a obra um tanto turbulenta do Papa João XXIII, Baldassare Cossa, que também foi considerado antipapa? Qual foi a parte da vida dele que mais te chamou a atenção? Não sai do vídeo sem deixar aquele super like, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar um comentário se você gostou do vídeo e até a próxima.